Olá, estamos gravando esse vídeo para explicar sobre os dois tipos de fermentação, a fermentação alcoólica e a fermentação láctea. Esse vídeo foi dividido em duas partes. A primeira parte é sobre uma fermentação alcoólica e a segunda parte é sobre a fermentação láctea. Fique agora com a primeira receita. Para essa receita vamos precisar de uma vasilha grande. Adicione 10 gramas de fermento em pó biológico fresco, que é composto por leveduras que irão transformar os açúcares em dióxido de carbono, fazendo assim, consequentemente, que a massa do pão cresça de tamanho. Logo depois, adicione 4 colheres de açúcar. O açúcar servirá de alimento para as leveduras, fazendo com que elas se multipliquem, servindo também como fonte de energia e carbono para as outras etapas da receita. Misture bem. Adicione 1,5 xícaras de leite morno e misture bem. O leite vai ajudar a dissolver o açúcar e o fermento, ou seja, ele solubiliza os ingredientes, facilitando os processos. Acrescente 1 colher de sopa de sal. Esse ingrediente basicamente melhora o sabor do pão, intensifica o aroma e ajuda na coloração da superfície da massa. Adicione meia xícara de água morna. A água ajuda na hidratação da farinha e na formação da massa, garantindo a união das proteínas que darão origem ao glúten e facilitando o melhor contato entre o fermento e o açúcar. Acrescente o óleo. Ele tornará a massa mais macia e não deixa com que o pão envelheça tão rápido e melhora a textura do miolo. Misture bem os ingredientes e adicione 2 ovos. Eles fornecerão aminoácidos e proteínas na massa, encurtarão os fios do glúten e, consequentemente, irão acelerar o processo de fermentação, fazendo com que o pão cresça bastante e fique com uma cor amarelada na casca quando for assado. Misture bem os ovos e acrescente farinha de trigo aos poucos. Nessa receita foi utilizado cerca de 1 kg e 200 gramas. A farinha de trigo auxilia na forma e a consistência da massa. Ela é rica em proteínas e amido, também é responsável pela união dos outros ingredientes. Lembre-se de adicionar a farinha aos poucos e ir mexendo bastante a massa. Isso permitirá que você controle melhor a consistência da massa e evita que ela fique muito pesada ou seca. É importante ir adicionando aos poucos e misturando bem. Sovar a massa do pão é importante para desenvolver o glúten, que dá estrutura e elasticidade à massa, deixando o pão mais macio e com uma textura melhor. Além disso, ajuda a distribuir uniformemente os ingredientes e a liberar o dióxido de carbono produzido durante a fermentação. Após sovar bastante, coloque a massa em um recipiente para que ela possa descansar. Colocamos a massa no sol e uma coberta em cima para que ela aqueça. Com o aquecimento, o processo de fermentação acaba acelerando. Na fermentação, o fermento consome o açúcar e libera dióxido de carbono, fazendo a massa crescer, ajudando a desenvolver o sabor do pão. Para saber o tempo em que deve deixar a massa descansar, pegue uma bolinha do pão e afunde-a em um copo com água. Depois de certo tempo, a bolinha da massa do pão sobe porque durante o processo de fermentação, o fermento produz o dióxido de carbono. Esse gás fica preso dentro da massa, criando bolhas de ar. Quando colocamos a bolinha na água, ela afunda, mas logo mais tarde o dióxido de carbono faz com que ela fique mais leve e flutue, indicando que a fermentação está completa. Logo após a bolinha subir, já sabíamos que ela havia crescido bastante. Então, tire a massa do pote e coloque ela na mesa e divida os pães. Enrole os pães no formato que desejar. Unte a assadeira com farinha de trigo e manteiga para a massa não grudar. Coloque os pães na assadeira meio separados, pois eles ainda irão crescer bastante. Leve para assar em um fogo médio de 200 graus, já pré-aquecido por 30 minutos. Sua receita está pronta, agora irei dar para minha mãe experimentar. Fala, oi mãe. Oi. Agora ela vai experimentar. Vamos ver esse pão. Tá macio, ó. Ah, olha só, gente. Agora. Será que tá pronto? Muito bom. Essa foi a nossa receita, espero que você tenha gostado. Bom, eu esqueci de falar sobre o porquê que a gente não fica bêbado quando come pão. A resposta é simples. O etanol que é produzido na fermentação alcoólica, ele evapora quando o pão está sendo assado. Fique agora com a fermentação láctea.
Para fazer o iogurte, nós vamos usar 1 litro de leite integral e 1 potinho de iogurte natural puro. O primeiro passo é ferver o leite a uma temperatura de mais ou menos 85 graus, para eliminar eventuais micro-organismos que estiverem ali. Depois de fervido, deixe esfriar. Agora, para verificar a temperatura ideal, que é por volta de 45 graus, coloque seu dedo higienizado por pelo menos 10 segundos ali no leite. Essa parte é muito importante, pois se estiver quente demais, mata as bactérias. Se estiver frio, não estimula a atividade e o crescimento delas. Se estiver tudo certo, pode colocar o iogurte. Não esquece de mexer até ele se incorporar no leite. Por último, com uma coberta, vamos embrulhar a mistura e deixá-la descansando. É nesse momento que as bactérias consumirão a lactose do leite e a transformarão em energia e ácido lático, que é tóxico para esses micro-organismos, e por isso é eliminado por eles. Essa substância reduz o pH da mistura e assim produz o iogurte com seu sabor azedo. A coberta favorece a manutenção da temperatura agradável às bactérias lácteas e facilita a produção de energia delas. Depois de mais ou menos 15 horas, o iogurte ficou pronto. Ficou com essa aparência assim. A gente pode perceber que formou um líquido ali no canto. Esse líquido é resultado da reação das bactérias lácteas ali presentes. E ficou com essa textura de iogurte mesmo. O sabor ficou um pouco azedo, característico também do iogurte. E agora a gente vai experimentar. Agora minha família vai provar o iogurte. O Hugo tá provando puro primeiro. O que você achou puro? É bom, mas só que é meio azedo. Agora vai ver com açúcar. E com açúcar? Ficou melhor. Com açúcar ou puro? Eu preferi com açúcar. Mas ficou bom? Sim, ficou bom. Que bom. Agora meu pai vai provar sem açúcar primeiro. Foi feito uma top term? Deixa eu ver a consistência. É pra ficar gostoso? Sem açúcar é azedo mesmo. Qual que era a ideia? Era pra ficar bom? É bom pra saúde. Passa de ano. Ficou bom. Agora eu vou provar com açúcar, né? Agora ficou bom. Agora ficou gostoso. Você prefere com ou sem açúcar? Eu prefiro que faz mal, com açúcar. Tá bom. Muito obrigada por ter ficado até o final. Espero que tenham gostado das receitas. Tchau!